Esdras, capítulo 3, abra sua Bíblia. Está a presença do pastor Enaldo conosco, lá da Assembleia de Deus, em Jerusalém do Palmulato, onde estivemos esses dias. Glória a Deus, aleluia. Pastor Joseildo também, irmãos de nossas igrejas em Macapá, conosco, glória a Deus. Mais algum obreiro conosco, louvado seja o nome de Jesus. Missionário Emerson, vem mais para cá, irmão Emerson, irmã Josi, senta mais aqui para frente, irmão Emerson, vem aqui para o púlpito, glória a Deus. A igreja está honrada por nossos irmãos, quer dizer-lhes que eles estão em casa e saudá-los bem-vindos. Se é verdade, levante a mão e diga amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Josi, sente aqui perto da irmã Lúcia. Glória a Deus. Esdras, capítulo 3. Versículo 8 ao 13. E no segundo ano da vinda à casa de Deus, em Jerusalém, do segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josuá, filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa de Deus. Então se levantou Josuá, seus irmãos, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com as trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém e amém. Tome seu lugar, adorando ao Senhor, glorificando o seu nome. Aleluia. Estamos falando sobre os legados dos restauradores. Os homens que Deus levantou no final do cativeiro babilônico, para um grande projeto de reconstrução nacional da nação de Israel. A nação que fora levada para o cativeiro, estavam 70 anos no cativeiro. A nação que perdeu o seu templo, que foi derribado, as suas muralhas, que foi derribada, a nação que foi arrastada aos milhares para outros povos
especialmente para a Babilônia, e deixaram a sua pátria vulnerável, que foi preenchida por outros povos, com outras crenças e outros costumes, que se misturaram com os remanescentes que viviam abaixo do nível da pobreza em Jerusalém, no pós-cativeiro. Aleluia! Aprendemos ao longo das outras ministrações que fizemos, que a grande lição que marca, que predomina e que caracteriza toda a história dos restauradores foi a valorização e o estabelecimento que eles fizeram quanto às prioridades das suas vidas. Eles foram lá com um projeto organizado, traçado, para reconstruir Jerusalém, Judá, a nação de Israel. E esta restauração passava pelo templo, pelas muralhas e pela dignidade do povo que ali vivia. Mas eles resolveram, antes de colocar a mão na massa, fizeram uma reflexão profunda da sua história, da sua realidade, fizeram um diagnóstico daquela situação e entenderam que o grande culpado de tudo isso era cada um deles, por conta das suas indiferenças, por conta das suas desobediências, por conta das suas obstinação para com a voz de Deus, a voz profética, na boca dos profetas que anunciaram a Israel, que advertiram primeiro Israel para se converter, para se consertar, pois do contrário teriam que enfrentar o juízo divino. E eles permaneceram na sua rebeldia e tiveram como consequência o cativeiro babilônico. Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu o templo e as muralhas, levou os nobres, levou os despojos, saqueou o templo com mais de 5.000 peças de ouro, de pratas, de pedras preciosas, de bronze polido e de tantas outras especiarias. Levou para a casa dos seus deuses na Babilônia. Levou os eruditos, os sábios, os intelectuais, a nata de Israel, para usar como seus servos no serviço babilônico, e deixou lá um remanescente vivendo em miséria. É esse diagnóstico que eles fazem. Esdras, Neemias, Zorobabel, Cadmiel, Josuá e tantos outros. E eles entendem que eles precisam dar um passo decisivo, tomar uma decisão antes de começar esse projeto. E qual é a decisão que eles fazem? Eles têm que restaurar o altar de Deus. Eles têm que consertar o altar de Deus, porque consertar ou restaurar o altar é consertar a própria vida, é consertar a aliança, é rever, aleluia, glória a Deus, a sua relação com Deus e buscar a mercê do seu perdão, da sua misericórdia e outra vez da sua presença. Aleluia. Com o altar restaurado, glória a Deus, o espírito de avivamento toma conta da nação, a começar dos líderes. Eu acho interessante esse destaque de Esdras e Neemias, aleluia, e também de Esther, que é um contexto deste tempo. Eu acho interessante que tudo que Deus fez ao longo daquele período, todas as suas ações, Deus começa tratando com os cabeças, com os líderes, com aqueles que têm responsabilidade de ser exemplo do povo, com aqueles que Ele levantou para ser cabeça, para estar na frente.
E não significa que eles são melhores, mas que eles foram chamados por Deus para ter maior responsabilidade e ser os líderes que vão puxar este povo, que vão motivar este povo. E é por eles que a Bíblia registra que Deus começa o trabalho. Aleluia! Glória a Deus. Vocês vão ver que antes que o templo comece, registrado no versículo que eu li a partir de hoje, versículo 8, 3:8, antes que a obra do templo comece, já havia um clima de festa, já havia um clima de avivamento. Por quê? Porque o altar foi restaurado. E quando o altar é restaurado, a mercê de Deus vem, a glória de Deus vem, a presença de Deus se manifesta. E nós vamos ver, aleluia, a partir do versículo 1 até o versículo 7, o que é que acontece quando o altar é restaurado, quando os líderes põem a mão na massa, quando os líderes resolvem se humilhar, entender, tomar para si a culpa, o pecado, a responsabilidade, e buscar arrastar o povo por este caminho. Deus age, aleluia. E quando o altar é firmado nas suas bases, conforme Deus estabeleceu na sua palavra, glória a Deus. E aí, o que é que acontece? O ministério sacerdotal começa a entrar em ação. Os sacerdotes, os levitas começam a entrar em ação, glória a Deus. E começa a haver operosidade no altar. E quando isto acontece, o concerto é restaurado. Então nós vemos que antes que o templo comece a ser iniciado, propriamente dito, o povo já está fazendo festa, já tem holocaustos, já tem oferta de libação, já tem oferta de manjares. O povo já canta, já adora, já bendiz, já exalta o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A festa está formada, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós vamos ver que até o inário de Israel é restaurado. Os cânticos que Davi compôs, que Asaf compôs e que outros salmistas compuseram, começa a vir à tona quando o altar é restaurado. Aleluia! O primeiro hino que eles cantam é o Salmo 136. Leia o salmo na sua casa. É um cântico que diz que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eles começam a adorar e a enaltecer a graça redentora do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. E aí, o versículo que eu li, começa então o trabalho da reconstrução. Glória a Deus. É interessante que esta festa de júbilo que acontece quando o altar é erguido, nos preparativos para que o templo comece a ser construído ou reconstruído. Aleluia. A Bíblia dá semelhança dessa história, começa a fazer ligação, intercâmbio com as festas e os preparativos do primeiro templo. É só nós lermos os textos que falam disso. 1 Reis 16, 2 Crônicas 3. É só nós revisarmos o tempo do rei Davi e do rei Salomão, e a Bíblia vai colocando deixas, fazendo referências e inferências. Aquele tempo áureo de Israel, quando Davi assume o comando e depois Salomão dá prosseguimento, foi um tempo áureo da história de Israel. E a Bíblia vai fazendo referências a esse tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês sabem que quem primeiro começou a sonhar com o templo foi Davi. Aleluia. Quando Davi chega no auge do seu reinado,
ele reconstrói o tabernáculo, chamado a tenda de Davi. Este tabernáculo que os filisteus derrubaram, eliminaram, Davi reconstrói, e ele faz também o seu palácio. E quando ele reconstrói a tenda, ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas, ele chama Asaf, o regente geral do coral de Israel, aleluia, para reorganizar o culto, o sacrifício. Ele quer que Deus seja cultuado com todo requinte. É ele que inaugura a banda de Israel, a orquestra de Israel. Ele é o homem que ousa na sua administração e assalaria todos os levitas que trabalhavam no tabernáculo, para que eles dessem tempo integral e exclusividade ao culto de Deus, e tudo acontecesse como Deus merece. E essa é uma das razões porque Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ninguém conseguiu tocar mais o coração de Deus na Bíblia do que Davi. É por isso que, apesar dele ser um homem de guerra, apesar dele ter cometido assassinato, adultério e tantos outros problemas, Deus ainda lhe chama de um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem quebrantado. Ele tinha um espírito de adorador, e o que ele fazia para Deus, ele buscava fazer com excelência. Davi colocou no coração um lema: se eu não puder fazer da melhor forma, eu não vou fazer. Eu vou fazer para Deus o melhor, o melhor, o melhor. Isso são detalhes da Bíblia que deve despertar mim e a você. Vocês ouviram o testemunho da Keila aqui. Lá na Europa ela sentiu saudade de estar no convívio da sua igreja no Brasil. Mas milhares de nós no Brasil não estamos valorizando o que temos. Eu tenho orado nos últimos anos para o Senhor trazer um despertamento para a igreja no Brasil, que comece no altar, que comece no púlpito e vá contagiando a igreja. Aleluia. E esse movimento de festa aqui, antes que a primeira pedra fosse colocada no templo, este clima de avivamento é parecido com aqueles dias de Davi. Era só uma tenda, aleluia, que tinha um altar para recobrar o sacrifício e o culto com o Senhor. Porque o altar era o ponte de encontro com Deus, era o que atraía Deus na velha aliança, a glória de Deus. E Davi, depois que ele fez a tenda, ele foi para o seu palácio. E o palácio dele era invejável. Era como um hotel de 7 estrelas de Dubai. Mas quando ele estava naquele hotel, naquele palácio, Davi se incomoda. Davi sente náuseas do seu palácio. Davi repugna o esplendor e a beleza do seu palácio. Porque ele se vê no palácio, aleluia. E eu penso que ele olha através das cortinas, de linho finíssimo e púrpura, e ele vê a simplicidade da tenda, onde está, aleluia, a arca de Deus, que é o símbolo da sua glória e da sua presença. E ele manda chamar imediatamente o profeta Natã. Aleluia. E ele diz: eu não vou ficar nesse palácio, eu não posso ficar nesse palácio enquanto a arca do meu Deus está debaixo de uma tenda. Eu tenho que construir um palácio melhor para o meu Deus. Esse clima de festa que está tomando conta de Jerusalém, mesmo ainda sobre cativeiro, mesmo ainda sem liberdade plena como nação, sendo vassalos dos medos persas,
Mas o altar foi erguido, e quando o altar é erguido e a presença de Deus é atraído, aí, meus irmãos, as outras coisas se tornam supérfluas para nós. Quando nós estamos na presença de Deus, não há riqueza, não há cargo, não há esplendor, não há mordomia na terra que substitua a poderosa presença de Deus. Foi por isso que Pedro, na transfiguração, disse: Senhor, bom é estarmos aqui, e se tu quiseres nós vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Eles ficavam no relento, mas não queriam sair do esplendor da glória e da presença de Deus que estava manifestada naquele monte. Veja a importância de restaurar o altar. Meu irmão, tu pode ter o melhor emprego do Brasil, o melhor salário da tua empresa, tu pode ter o melhor currículo da tua empresa, pode morar na melhor casa, na melhor mansão, tu pode ser quem tu for, cercado de tanta coisa, mas se tu perderes a presença de Deus, isto é apenas lixo. Isto é apenas lixo. Aleluia. É por isso que tem muito pobre rico e tem muito rico pobre. Aleluia. O altar é restaurado, e quando o altar é restaurado, a unidade, a compromisso, a comunhão, a determinação, a fé, a vontade de cultuar, aleluia, a interesse pela presença de Deus. Quando o altar é reerguido, acontece avivamento, e quando o avivamento se move no meio do povo, existe apetite espiritual, há desejo de buscar a Deus. Aleluia. E aí, já com um clima de festa, Zorobabel disse: agora estou pronto para começar meu projeto. O projeto que Deus me deu de reconstruir a nação. Aleluia. Todos os nossos projetos, por mais lindos e mais bem aparelhados que os sejam, são nulos quando Deus é colocado do lado de fora. Chame a presença de Deus, restaure o altar, deixa Deus colocar a chancela nos teus sonhos, nos teus planos, nos teus projetos de vida. Deixa Deus chancelar tua família, primeiro a tua vida, depois a tua família, depois a tua empresa, depois os teus negócios. Deixa Deus assinar embaixo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a nação, em vão vigia a sentinela. E o versículo 8 começa: segundo ano da vinda, glória a Deus, que o povo veio do cativeiro. Segundo mês, até as datas, se você olhar lá nos dias de Salomão e nos dias de Davi, você vai comparar que são as mesmas datas, ou a mesma época. Até o local para onde vai buscar madeira, Líbano, é a mesma coisa. Deus está restaurando a primeira casa. Aleluia. As medidas têm que ser seguidas, porque Deus já deu a planta. Glória a Deus. Aleluia. E aí, o altar é reerguido e a casa inicia. A obra começa. Os historiadores dizem que por volta 536, 537, 538, esse templo foi começado, esta obra foi recomeçada. O templo reiniciou a sua reconstrução. Aleluia. Glória a Deus. E o clima só crescendo,
porque Deus está comandando e os sacrifícios agora estão estabelecidos. O culto está ordenado. A Bíblia diz que é contínuo. Glória a Deus. Todas as festas foram restauradas. Todos os procedimentos do tabernáculo foram restaurados. Glória a Deus. Aleluia. Deus está sendo priorizado. E o templo começa. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 9 diz: então levantou Josué seus filhos, Cadmiel seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem. Isso aqui são sacerdotes e levitas. Quando esses líderes viram o mover de Deus e o povo se animando para colocar a mão na massa, eles se levantaram não só para fazer o culto, não só para manter o altar, mas para estabelecer um sistema de segurança e proteção para quem ia trabalhar, para dar apoio a quem ia colocar a mão na massa, para assistir quem ia para os mutirões. Veja que a Bíblia é tão sábia, até os nossos mutirões estão contemplados na Bíblia. Aleluia. Será que nós estamos valorizando todas as oportunidades que Deus está nos dando? Bendito seja Deus. Aleluia. Então, eles estão prontos. E olha o que a Bíblia diz. Quando, pois, versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes. Não se apresentaram de qualquer maneira. Olha o que a Bíblia diz. Já paramentados e com trombetas, e os levitas, e os filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Aleluia. Vejam, quando a obra começa, ninguém fica apenas como espectador. Aleluia. Ninguém fica apenas como um torcedor, como alguém que está torcendo. Mas todo mundo se envolve. Todo mundo, aleluia, assume compromisso. E olha o que a Bíblia continua dizendo. E versículo 11, cantavam a reveses. Aleluia. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor. Olha o hino 136, Salmo 136. Porque é bom, porque a sua benignidade, aleluia, dura para sempre sobre Israel. Aleluia. Você já leu o Salmo 136, olha como ele começa: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus, louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. A igreja repete o estribilho: louvai ao Senhor dos senhores, aquele que faz maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus. E assim sucessivamente. O povo se organizou em corais, aleluia, e começou a louvar, a adorar, a bendizer, a glorificar ao Senhor e prestar culto a Ele. A festa cria proporções nacionais. Era avivamento estourando por toda Jerusalém e por toda Judá. Aleluia. Aleluia. Agora o versículo 12. Tem algo interessante que eu preciso destacar. Olha o que diz. Quando esse clima toma conta de todo mundo. E o povo faz barulho pentecostal. Aleluia. O barulho deste povo aqui, irmãos, é de pentecostal assembleano raiz.
Não é só pentecostal, nem só assembleano. É pentecostal, assembleano, raiz. É aquele que chega no templo, ora. É aquele que está ouvindo, que está a hora da canção. Ele abre a harpa e começa a cantar juntos. É aquele que a pregação está acontecendo e ele está dando glória, está dando aleluia, está dizendo amém, está dizendo eu recebo, é assim, assim seja. O barulho foi grande, a Bíblia diz que ouvia de muito longe. Havia retumbância, havia reveses. O pastor, cadê o pastor Jorge? O pastor Jorge podia dar uma aula aqui desses reveses, porque isso aqui é uma linguagem musical. Asaf está no pedaço, então tem banda e tem coral, tem orquestra, aleluia. E a Bíblia diz que eles cantavam com reveses. Eram muitas vozes. Era a primeira, era a segunda, era tenor, era baixo, eram todas as vozes. O povo está organizado como um grande coral, adorando ao Senhor, porque o Senhor está trazendo de volta o templo. Mas em meio a este mover pentecostal de assembleano raiz, olha o versículo 12. Porém, olha a palavra, porém, chama a nossa atenção, porque vem adiante uma reflexão séria diante do que está acontecendo, um fato novo. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefe de pais, ou chefe de famílias, de clã, já velhos, que estavam no primeiro templo. Quando isso aconteceu, quando Davi começou a fazer o movimento do templo, e quando Salomão iniciou o templo. Gente daquela época, quando eles viram isto, quando eles olharam e chegaram para aquele momento da pedra fundamental, da festa de início do templo, que eles olharam a estrutura do templo de Zorobabel, em vez de eles cantarem, eles começaram a chorar. É um paradoxo. O povo está feliz, está celebrando, está adorando. O povo está cantando a revés. Aleluia. As orquestras estão executando. As trombetas estão fazendo um barulho tremendo. Mas esses sacerdotes, esses levitas e esses pais de famílias, que eram da geração que viu o templo de Salomão, com seu esplendor, com a sua beleza, com a sua riqueza, eles começam a chorar em voz alta. Eles entram em desespero, em colapso. Por quê, pastor? Porque eles estão chorando. Porque estão lembrando da glória do primeiro templo, da estrutura do primeiro templo, da riqueza do primeiro templo. Eles estão lembrando quando ele foi inaugurado, que a glória de Deus desceu e o povo caiu em terra, gritando: aleluia, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Era o mesmo louvor, o Salmo 136. E o que é que está passando na cabeça deles, pastor? Eles estão fazendo um balanço, o que era aquele primeiro templo e o que é esse segundo templo. Eles estão dizendo, esse templo é apenas uma xerox simples, uma cópia simples do primeiro templo. Isso tudo eles avaliam um contexto geral, a começar do povo em cativeiro. Aleluia. O primeiro tabernáculo que Deus dá no Sinai, os detalhes para Moisés. Quando começou a construção, Moisés teve que fazer um culto para pedir para o povo parar de trazer oferta. A oferta foi além do que precisava. No primeiro templo,
a riqueza estava estampada. Só os sacrifícios da festa que o rei sacrificou: 20.000 cabeças de boi, 120.000 cabeças de ovelha. Veja o tamanho da festa. E esses sacerdotes estão avaliando tudo isso, e em vez de se alegrar, eles começam a chorar. Eles estão dizendo: nós não vamos conseguir, não vai acontecer, esse tempo não representa o Deus de Israel. Esses sacerdotes e levitas eram os crentes saudosistas do nosso tempo, que ficam só lamentando o que aconteceu, ou falando o que aconteceu no passado e lamentando o que está acontecendo no presente, mas não move uma palha para trabalhar por uma restauração. E eles começam a chorar em a voz alta. Mas eu louvo ao Senhor, porque onde há altar, Deus não fica sem testemunho. Deus levanta uma geração, aleluia, que grita mais alto, que canta mais alto, que glorifica mais alto, aleluia, que cobre a voz de choro dos sacerdotes e levitas e pais saudosistas. E a Bíblia diz que o povo, aleluia, que todo mundo que está envolvido naquela festa não percebe as vozes de choro, porque a voz de alegria supera a voz de choro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Aleluia. Diante dessa situação, irmão, deste fato, glória a Deus, Deus levanta profetas. O altar erguido, sacerdote entre ação. O altar restaurado, o ministério profético renasce. Aleluia. Quando tem altar, os dons ficam em evidência. Quando o altar está restaurado, o ministério profético ecoa na igreja, evidencia na igreja, manifesta na igreja. Glória a Deus. E Deus levanta Ageu e Zacarias. Aleluia. Para curar com a palavra profética o povo que foi contagiado. Por esta perspectiva de não conseguir fazer o projeto. Glória a Deus. E Deus levanta Ageu. Eu quero que você abra a Bíblia, porque Ageu é desse período. Olha o que diz Ageu. Profeta Ageu, no capítulo 1, aleluia. É um contexto de exortação, que não é para esse período aqui, mas é no período que o tempo começou e depois parou. Entra o capítulo 1, que é a exortação profética para que o povo acorde, desperte e valorize e priorize a casa de Deus. Esse capítulo 1 aqui. Agora o capítulo 2 é o que eu chamo a sua atenção, aleluia, que Deus dá ao profeta uma palavra de confronto, aquela atitude de sacerdotes, levitas e líderes de família, que estavam chorando, achando que não ia acontecer. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou ler todo o texto, mas olha o que diz o versículo 3, capítulo 2. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória, na sua primeira glória? Isso é Ageu profetizando para Israel. E como vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela?
Aleluia. Versículo 4. Ora, pois, aí Deus fala direto com Zorobabel: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha o versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E olha o versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz. Deus levanta o profeta, e com o ministério profético, com a palavra profética, ele restaura a fé do povo, ele anima a confiança do povo, dizendo para eles, aleluia, que o importante desta casa não é o material de acabamento que ela vai ser usada, que ela vai receber, aleluia, mas é a glória que ela vai manifestar. Ele mostra para eles, glória a Deus, que para Deus, o que atrai Deus para trazer sua glória ao santuário, não é o ouro da casa, não é a prata da casa, não são a riqueza e o luxo da casa, mas é o quebrantamento do povo em confiar em Deus e se humilhar na sua presença para receber a sua glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos concluir esta reflexão de hoje, porque eu quero finalizar fazendo uma referência sobre, aleluia, esta profecia messiânica que está aqui relacionado com o templo. Sintetizando o grande projeto de Esdras e Neemias, na pessoa dos seus líderes, Zorobabel está ligado à restauração do altar e à reconstrução do templo. Esdras está ligado à restauração do culto e ao discipulado do povo com a palavra, o ministério do ensino reconstituído, a volta à palavra. Quando o altar é restaurado, quando tem avivamento, o povo valoriza o ensino, a pregação, a palavra, o discipulado. E Esdras lembra isso. Esdras veio e restaura o culto na sua organização, porque o culto tem que ser feito com decência e com ordem. O culto tem que ter reverência, porque o culto é do Senhor. Aleluia. E ele discipula o povo, por isso ele é o escriba da lei de Deus. Aleluia. Ele é o ensinador, é o mestre que educa uma nação inteira de como voltar às práticas das primeiras obras. E Neemias liga-se ao muro, à reconstrução das muralhas e da vida política e social do povo de Israel. Neemias só entra em ação quando o altar está erguido, quando as festas estão acontecendo, quando os sacerdotes estão organizados, quando os levitas estão cumprindo seu papel, quando o templo está erguido na presença de Deus, quando a Páscoa já está sendo celebrada. Aí Neemias entra em ação para trabalhar as muralhas de Jerusalém. Aleluia, porque agora ele vai trabalhar não só a segurança, a estabilidade da nação, mas ele vai trabalhar também a dignidade do povo, a vida social do povo, a vida política do povo. Aleluia, porque o que é que leva ele para lá? É saber que
os seus irmãos estão vivendo abaixo da linha de pobreza. Aleluia. Esse é o esboço de todo esse processo de restauração. E nós vamos aprendendo que quando há avivamento, quando o altar é restaurado e o avivamento de Deus chega, aleluia, todas as áreas humanas passam por transformações profundas e os critérios de prioridades são respeitados, honrados e obedecidos pelo povo de Deus. Aleluia, é isto que nós aprendemos ao longo de tudo isso. Altar restaurado, comunhão com Deus, templo restaurado, devoção e culto a Deus sendo praticado como devido. Aleluia, que temos mais valorização e retorno à palavra, ao ensinamento da lei. Glória a Deus, dos oráculos do Senhor, tal como Moisés ensinou a nação precisa voltar à palavra e viver como a herança do Senhor, como o povo do Senhor e não como qualquer povo da terra. É a volta à palavra, ao discipulado da vida espiritual, normatizado pelo ensinamento da palavra de Deus. Que mais temos aqui? A restauração da família, da dignidade do povo. Glória a Deus, aleluia. O que temos aqui, quando há avivamento, quando Deus está no negócio, não há lugar para apostasia da família, não há lugar para apostasia do civismo, da pátria. Não, quando há avivamento, a gente põe as coisas em ordem, valoriza as prioridades, dá lugar às coisas mais importantes e acima de tudo, no topo está Deus, a sua glória, a sua honra, o seu louvor. É a herança que vem desde os patriarcas. Aleluia. Bendito seja Deus. Esta aliança da graça, irmãos, revelada no Novo Testamento, não começou em Mateus. Ela começa lá em Gênesis, quando o homem peca e Deus faz um sacrifício. Derrama sangue, tira o pelo do animal e faz uma veste para Adão e Eva e troca pelas túnicas de folha que ele tem. É ali que começa o projeto da graça de Deus. Em Abraão, ele toma uma forma mais expressiva e visível. Por isso ele é chamado o pai na fé. E quando você olha o pacto abraânico com os patriarcas, que vai com Abraão, Isaque e Jacó, com quem, através dos quais Deus se identifica com seu povo, dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que é que eles nos ensinaram? Já preguei sobre isso aqui há algum tempo. Qual é a marca dos patriarcas? Eles tinham 3 coisas. Quem lembra? Número 1, altar. Número 2, tendas. Número 3, poços. 3 marcas dos patriarcas. Está estritamente ligado com todo esse ensinamento prático. Altar. Aonde os patriarcas chegavam, primeira coisa que faziam: levanta o altar, adora a Deus. Quem marca território é Deus. Quando tem altar, é Deus marcando o território, é Deus marcando o limite. E quando Deus marca limite e território, sabe o que ele está dizendo? Primeiro ele está dizendo para o diabo: aqui você não entra, aqui você não passa, aqui você não toca. Depois ele está dizendo para nós: vocês têm dono, vocês têm Senhor, vocês têm Deus. Aleluia! Vocês são propriedade do Deus do céu. Eles tinham um altar, comunhão com Deus. Depois que ele erguia o altar, qual era a segunda coisa que eles faziam? Armava a tenda. Tenda fala de família, tenda fala de comunhão, tenda fala de relacionamento. Aleluia. Eu já tomei café com um beduíno no deserto do Sinai. Eles moram em tendas, porque eles são peregrinos. E isso era o ensinamento dos patriarcas. Eles usavam tendas com a consciência de que eles eram peregrinos na terra.
que eles estavam caminhando para uma terra prometida. Lá eles teriam estabilidade, mas enquanto não tomassem posse dela, eles estavam ali e acolá, andando em tendas, porque era provisório. E sabe como foi meu café na tenda com os peregrinos? Tinha um pano no chão, e todo mundo se senta no chão, em redor, em roda. E tem lá as iguarias, e é cortado com a mão, e vai se repartindo. Tenda fala de comunhão, de relacionamento. Só senta na tua mesa teu parente, tua família ou teu amigo. Tenda fala disso. Quando tem avivamento, a família, aleluia, é valorizada. Quando tem avivamento, quando tem altar, aleluia, marido ama a sua esposa. Esposa respeita o seu marido. Pais amam seus filhos. Filhos honram seu pai e suas mães. Quando tem avivamento, tem altar na família. Aleluia! Quem dita as ordens é a palavra de Deus, é os ensinamentos do Senhor. Quando tem altar na família, ninguém fala mal do pastor, do dirigente, do líder, ninguém fala mal do irmão, não, ninguém conserva a ira, maledicência, maldição. É lugar de adorar, é lugar de comunhão, é lugar de servir ao Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por último, eles tinham poços. Depois que o altar estava restaurado e a tenda estava armada, agora vamos trabalhar. Vamos cavar. Vamos pôr a mão na massa. Porque a água era símbolo de riqueza. É o exemplo dos patriarcas. Aleluia. E é isto que os restauradores deixam para nós de legado maior. Esse estabelecimento de prioridades. Meu irmão que está no templo, meu irmão que está nas redes sociais, meu irmão que está na televisão, se você não tem prioridades na sua vida, você não chega a lugar nenhum. Deus não aprova os seus sonhos e os seus planos. Você quer vencer? Você quer triunfar? Estabeleça prioridades. E nessa cadeia hierárquica, sabe quem está em cima da escada? Deus. 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 Lembra de Jacó? A visão da escada. Onde começava a escada? Na terra, onde ele estava arraigado. E onde terminava? No céu. E lá em cima, o Senhor estava na cabeceira da escada. E a Bíblia diz que os anjos desciam e subiam, subiam e desciam. Aleluia. Se Deus está na tua frente, se Deus é prioridade na tua vida, se Deus está nos teus planos, se Deus está nos teus sonhos, se Deus está na tua família, aleluia, tenha certeza que onde tem altar restaurado, tem promessa. A promessa se renova a cada manhã. Foi por isso que quando os sacerdotes e levitas começaram a chorar, vendo aquele templo com estrutura simples, Deus levanta Ageu e disse: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque o ouro e a prata é meu, são meu, é eu que vou suprir, é eu que vou abrir a porta, é eu que vou mandar. Aleluia! Ponha Deus na prioridade da sua vida. É a grande mensagem do maior sermão de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Fique de pé. Eu ia seguir, mas não quero passar das 9. Deixa a referência do desejado das nações para a próxima reflexão. Aleluia. Mas eu quero concluir só introduzindo isso, dizendo que o desejado das nações que Ageu profetiza chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus.
E se você seguir, acompanhando pela Bíblia, a história do templo, você vai chegar em Jesus. Aleluia. O templo de Zorobabel é o templo dos dias de Jesus, ampliado, modernizado e enriquecido, porque foi construído na dinastia dos Herodes. Não foi só um Herodes. Ele passou 46 anos a reforma e ampliação dele. Vocês lembram que os fariseus falaram para Jesus? Quando Jesus disse: derrube esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Isso foi uma blasfêmia para eles. Por isso, esse camarada está doido. Esse templo passou 46 anos para ser reconstruído. E ele está dizendo: vamos derrubar que em 3 dias eu reconstruo. Jesus não estava falando do templo de pedra. Jesus estava falando do templo verbo encarnado. Do Jesus de Nazaré. Do Filho de Maria, que foi gerado pela graça do Espírito Santo. Ele estava dizendo: matem este templo, me crucifiquem, me levem à morte, e no 3º dia eu vou me levantar, cheio de poder, de glória e de majestade, aleluia, para espalhar minha glória sobre o mundo. Ontem nós estudamos, olha a importância da escola dominical. Por isso que eu trouxe a minha revista hoje. Ontem nós estudamos. Quando se vai a glória de Deus? É para a próxima mensagem. Quando se vai a glória de Deus? E a lição faz uma escala. Inclusive há um tópico da lição que diz aqui. É o tópico 2, sobre a retirada da glória. Olha o que diz. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Quero fechar com isso aqui. Estágio, a glória de Deus significa que ela foi saindo devagar. Olhe para mim, eu estou exemplificando a glória de Deus saindo do templo. A glória de Deus foi saindo devagar, foi saindo devagar, foi saindo devagar, até que ela se pôs da porta, e da porta ela passou para a carruagem dos querubins que estavam sobre o templo, e de lá ela volta para o seu local original, o céu dos céus, o 3º céu. Será que isso deve nos ensinar lições muito fortes? Quem sabe tem gente me ouvindo hoje aqui, no templo ou em casa. Você não lê mais a Bíblia? Oração para você é coisa do outro mundo. Dizimar e ofertar na casa de Deus, isto é heresia. Obra missionária, isso é invenção moderna. Sabe por que você chegou a essa situação? Porque você foi brincando com Deus, e Deus foi se afastando de você, a glória foi saindo de você. Deus está falando contigo, porque Ele te ama, te dando uma oportunidade de retornar para o altar. Volta para o altar, volta para a palavra, volta para o santuário, volta para a oração, volta para a tua família, aleluia, volta para a tua igreja.